Lori, a gente preparou uma arte para tentar explicar um pouquinho para as pessoas o que é o Hezbollah. Você me ajuda aqui e depois a gente continua falando. O Hezbollah é uma organização política e paramilitar fundamentalista xiita. É isso, Lorival? Lorival pode vir me ajudando aqui. Que atua no Líbano, que surgiu após a invasão do Líbano por Israel em 1982 e que desde lá o Hezbollah já atuou em outras guerras, como a Guerra Civil da Síria em 2011. O movimento também conta com o apoio do Irã por ser dessa vertente islâmica xiita. A base do Hezbollah fica no sul do Líbano, na fronteira com Israel. Qual que é o tamanho do arsenal, o armamento avançado do Hezbollah? Ele torna o grupo uma ameaça maior que outros grupos palestinos, como o Hamas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Atualmente, o Hezbollah conta com 100 mil combatentes e cerca de 130 mil mísseis e foguetes. No conflito atual, o Hezbollah tem atacado o norte de Israel e defendido o Hamas. Lorival, queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é o Hezbollah e voltasse na ligação dele com a América Latina. Os meninos estavam falando da questão política e aí a gente não pode se esquecer também do que aconteceu na Argentina. Certo. Em 1979 teve uma revolução islâmica no Irã e em 82 houve uma fátua no Irã, um decreto religioso que declarou que o suicídio pode ser considerado guerra santa, jihad, porque o suicídio ele é proibido pelo Islã, pelo Alcorão, mas no contexto do Ayatollah Khomeini foi aprovado o suicídio como uma ferramenta de guerra que leva a pessoa para o paraíso. Então, no ano seguinte, em 1983, houve um grande atentado em Beirute, um caminhão-bomba no aeroporto de Beirute, no contexto da Guerra Civil libanesa, que matou 241 militares americanos, a maioria fuzileiros navais, e 58 paraquedistas franceses. Foi aí que o Hezbollah ficou famoso, foi o primeiro grande ato do Hezbollah. Estados Unidos e França se retiraram do Líbano depois desse atentado. Bem, a gente anda um pouco, chega então a 1992, Buenos Aires, um ataque à embaixada israelense que deixou 29 mortos. 2 anos depois, 1994, um ataque à Associação Mutual Israelita da Argentina, AMIA, que deixou 85 mortos. As investigações indicaram envolvimento do Irã e do Hezbollah. No contexto do governo da Cristina Kirchner, que era muito próxima do Irã, houve uma acusação de acobertamento do Irã nessas investigações. E o Alberto Nisman, que era o procurador que investigava o envolvimento do Irã e as tentativas de acobertamento do governo argentino, do governo de Cristina Kirchner, no dia, horas antes de ele apresentar ao Congresso as evidências de que a Cristina Kirchner tinha, segundo ele, acobertado a participação do Irã, ele morreu. Foi morto no apartamento dele, numa situação nebulosa. Então, nesse ambiente, é possível que potencialmente elementos do Hezbollah possam ter considerado que, em função da proximidade do atual governo brasileiro com o Irã, poderia ter um ambiente mais favorável. Potencialmente, não tenho nenhuma prova de que isso aconteceu ou que aconteceria, de fato, né? Provavelmente não, inclusive. Mas o fato é que o presidente Lula telefonou no dia 17 para o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, para falar sobre libertação de reféns, e esse é um dos motivos prováveis pelos quais os brasileiros ficaram por último na saída da faixa de Gaza, porque Israel é inimiga do Irã e certamente não gostou desse telefonema. A mensagem é, bom, se você acha que o Irã pode resolver isso, então converse com os iranianos.